Turma, a gente deve lembrar sobre o que havia dito na aula da semana retrasada, tá? A aula de número 1, que a gente tem que saber o seguinte, que a gente começou a estudar neste segundo ano sobre genética, tá? E genética é o estudo do gene. E aonde é que está esse gene? O gene é um pequeno pedaço que está no DNA dos seres vivos. Lembrando que o DNA é uma grande molécula, é uma longa molécula que tem um formato de uma longa fita, tá? Um longo fio e etc. Mas habitualmente a gente fala como longa fita de DNA, tá? Então, o formato do DNA é de uma longa fita que ela é tão imensa que ela começa a se enrolar nela mesma, tá? E essa longa fita do DNA fica onde? Fica dentro de cada núcleo celular, tá? Então cada célula que compõe, por exemplo, o seu corpo, tá? Cada célula possui um núcleo que dentro desse núcleo nós temos a longa fita de DNA. Porém, o DNA ele é de procedência metade de procedência do seu pai e a outra metade de procedência da sua mãe, tá? Então hoje você nasceu, né, e você está assistindo essa videoaula por causa que o seu pai enviou metade do DNA dele e a sua mãe enviou metade do DNA dela. Então na união dessas duas metades da longa fita de DNA formou o ser humano, ou seja, formou você, tá? Então o que acontece? Nesta imagem aqui, deixa eu só pegar o pincel, nós temos aqui nessa primeira imagem, essa imagem de número 1, tá? Repara que eu coloquei a numeração em cada imagem, então vamos começar com essa numeração, essa imagem da numeração 1. Então repara o seguinte, que o DNA tem um formato de longa fita, então eu representei como esse rabisco, essa linha que eu desenhei. E repare que nós temos uma linha de cor vermelha e a outra de cor azul, um rabisco de cor vermelho e um rabisco de cor azul. Essa cor é apenas representativa, tá? Então o que acontece? No rabisco de cor vermelho é o DNA de origem materno, ou seja, é o DNA proveniente da mãe. Esse rabisco de cor azul é o DNA de origem paterno, ou seja, o DNA de procedência do pai, tá? Então, este ser vivo tem metade do seu DNA origem materno e outra metade de origem paterna. Então, repare o seguinte, que nesse rabisco, nos dois, na verdade, tanto o vermelho como o azul, é a famosa cromatina. Então, cromatina é quando o DNA está descondensado, tá? Repare que esses dois rabiscos aqui, ó, lembra que nós estamos focando apenas, lembra que nós estamos focando na imagem, oh meu pai, vamos lá, pincel me ajuda aqui, lembra que nós estamos focando apenas na imagem de número 1, tá? Então repare que a cromatina, a gente observa que essa fita, ela está mais afastada uma da outra, tá? Ela está embolada, mas porém a gente observa que tem espaços, grandes espaços vazios entre ela, tá? Entre uma fita e outra existe grande espaço vazio. Então a gente diz que esse DNA está no formato de cromatina, porque não está condensado, ou seja, está descondensado, tá? Aí vamos observar agora na imagem de número 2. Nessa imagem número 2, eu peguei esses dois rabiscos, tanto de origem paterno como de origem materno, e coloquei o que agora? O gene, tá? Então eu peguei um pequeno pedaço da fita, um pequeno pedaço de cada rabisco e coloquei o gene, mostrando que o gene é um segmento da longa fita do DNA. Então nós temos uma longa fita e a gente pegar um pequeno pedacinho dela, esse pequeno pedaço é o gene, tá? E esse gene, turma, a gente deve saber que o gene, ele só tem um papel de dar uma informação, tá? Uma informação precisa. Por exemplo,
o gene da cor dos olhos. Qual a informação dele? Informando qual será a cor do olho daquele ser vivo, tá? Do ser humano. Então, cada gene tem uma informação específica. E esta informação, ao ser expressada, por exemplo, o gene que tem informação da cor dos olhos, quando a criança nasce com um determinado olho, conforme aquele gene está dizendo, tá? Essa expressão é o fenótipo. Então, quando você está vendo a pessoa com a cor dos olhos verdes, é porque o fenótipo daquela pessoa é cor de olho verde, porque você está vendo a coloração no olho daquela pessoa. Então, o fenótipo é quando o gene já expressou a sua informação, tá? Então, repare o seguinte, que nós temos o gene, nessa imagem de número 2, o gene de origem da mãe e o gene de origem do pai, tá? E em cada um está no seu DNA respectivo. Na imagem de número 3, repara o seguinte, que eu peguei essa longa fita, né, tanto da mãe, como da origem da mãe, como da origem do pai, eu peguei essa longa fita, puxei ela, tá? E eu começo a enrolar essa fita bem, ou seja, começo a apertar essa fita no formato de enrolo. Começo a enrolar bem condensado, para ficar bem apertado mesmo, tá? É como a gente pegasse uma linha, por exemplo, e enrolasse nela mesma, ao ponto que não deixa nenhum espaço vazio, tá? Quando eu estou fazendo isso, eu estou condensando a fita do DNA, tá? Então, repare que na imagem de número 4, nessa última imagem, a fita de DNA agora está bem condensada, está bem enrolada nela mesma, não tendo nenhum espaço vazio entre uma fita e outra. Então, quando a fita do DNA está bem enrolada, não deixando nenhum espaço vazio entre uma fita e outra, a gente diz que o DNA está condensado. Agora, neste momento, não é mais cromatina, e sim cromossomo. Então, resumindo, cromatina é quando o DNA está descondensado. Cromossomo é quando o DNA está condensado. E você consegue saber só olhando uma imagem. Por exemplo, eu vou desenhar neste momento aqui a cromatina. Eu vou pegar a fita e só fazer isso, ó. Se você observar que tem grande espaço vazio entre uma fita e outra, conforme essa imagem, a gente diz que o DNA está no formato de cromatina. Se eu pegar a fita de DNA e enrolar nela mesma ao ponto que não tem quase nenhum espaço vazio entre ela, a gente diz que o DNA está no formato de cromossomo, porque não tem quase espaço vazio entre uma fita e outra, tá? E o seguinte, a cromatina, o DNA no formato de cromatina, ele aparece quando a sua célula está no estado normal. Por exemplo, quando a sua célula está trabalhando no seu corpo, tá? Está fabricando alguma proteína, enfim, está fazendo alguma atividade dentro do seu corpo. Quando a sua célula está normal, né, está trabalhando, o DNA fica no formato de cromatina. Quando essa célula vai entrar em divisão celular, ou seja, quando essa célula vai querer deixar um descendente igual a ela mesma, né, o DNA fica no formato de cromossomo, tá? Porque o DNA só entra no formato de cromossomo quando a célula quer se dividir. Ou seja, essa célula está entrando, já está ficando envelhecida ou está quase morrendo, aí assim ela deixa um descendente antes dela morrer. Aí nessa hora de deixar um descendente, o DNA fica no formato de cromossomo para poder fazer a divisão da célula, tá bom? Repara aqui na imagem de número 5 que lembra que eu enrolei aquela fita do DNA e obviamente eu puxei o gene. Só voltar aqui rapidinho, ó. Repara que na imagem número 3, na fita do DNA, tanto paterno quanto materno, nós temos em cada uma delas o gene respectivo, tá? E repare que no final, turma, o gene que outrora estava na cromatina também aparece no cromossomo. Nesse exato momento aqui, ó, o gene ficou agora lá no cromossomo, na região mais superior do cromossomo. Então, o que isso quer dizer? Na imagem número 5, que o gene
tanto de origem materna, ou seja, de procedência da mãe, como o gene de procedência do pai, vão estar no mesmo lugar do cromossomo. Por exemplo, o gene, essa de coloração verde, tá? Está mais na parte superior do cromossomo, tanto da mãe como do pai, ou seja, estão no mesmo lugar, no mesmo nível, e no mesmo lugar do cromossomo. Então, quando o gene está no mesmo lugar, a gente diz que o gene tem um locus gênico. Locus significa lugar. O que isso quer dizer? Que para você encontrar um determinado gene, você deve saber qual é o lugar dele no cromossomo. Tá? Aonde que você encontra um determinado gene no cromossomo? Se é na parte mais superior, inferior do cromossomo, ou é no meio do cromossomo, enfim. O gene situa numa região específica de cada cromossomo, tá? Então, para você saber qual é a região específica, a gente deve saber o locus daquele gene. Então, o locus significa o lugar aonde que você encontra aquele gene específico. Então, vamos dizer que esse gene aqui, ó, dessa imagem, é o gene para a cor dos olhos, tá? Então eu vou dizer que o locus gênico da cor dos olhos se encontra na parte superior do cromossomo, tanto do pai como da mãe, tá? Então você pode saber com certeza que na parte superior do cromossomo você vai encontrar o gene cor dos olhos. Então eu posso pegar um cromossomo meu, o seu ou de qualquer outra pessoa e fazer uma análise em laboratório. Se eu pegar um cromossomo meu, seu, e verificar na parte superior deste cromossomo, eu posso saber que nessa parte superior está o gene cor dos olhos, independentemente qual seja a pessoa, porque cada gene da cor dos olhos se encontra numa região específica do seu cromossomo, tá? Ou seja, situa-se no locus gênico. Nessa imagem de número 6, está dizendo o seguinte, ó. Neste locus do cromossomo materno pode estar o gene de A maiúsculo, o famoso gene Azão, ou o gene de A minúsculo, o famoso gene Azinho, tá? E da mesma forma que no gene, no cromossomo paterno, né, neste locus do cromossomo paterno, pode estar o gene Azão ou o gene Azinho. O que isso quer dizer? Então que o gene Azão e Azinho são genes alelos. O que é gene alelo? É o gene que é a variação dele. Por exemplo, eu tenho o gene Azão para a cor dos olhos. Qual é o alelo do Azão? É o Azinho, tá? Ou seja, qual é a outra variedade daquele gene? Então eu posso ter um gene Azão, um gene Azinho, que vai representar a cor dos olhos, tá? Então o gene alelo, o alelo é a variedade daquele gene. Então repara o seguinte, que neste locus gênico, tanto do cromossomo paterno como do cromossomo materno, pode estar nesse locus o gene Azão ou seu alelo, que é o gene Azinho. Da mesma forma que no locus gene pode estar o gene do cromossomo paterno, pode estar o gene Azão ou o gene Azinho, que é o alelo dele, tá? Então, esse alelo pode ser também Azão, ou Azinho, ou Azão e Azinho, tá? O alelo sempre vai ser o outro tipo de gene que vai ocupar aquele locus gênico, tá bom? Na figura de número 7, nós temos o seguinte, ó. Nós temos, neste par de cromossomos, o gene Azão, que expressa a sua informação. O que isso quer dizer? Ó? Nós temos um par de cromossomos, o cromossomo de origem da mãe e o cromossomo de origem do pai, tá? E o cromossomo de origem da mãe, a gente vai ter o gene Azão, tá? O A maiúsculo, o gene Azão. Esse gene Azão, toda letra do alfabeto que for maiúsculo, ele quer representar o gene dominante. Então, se você escrever Azão, Bzão, Czão, Dzão, toda letra do alfabeto em seu formato de letra maiúscula, quer dizer que o gene é um gene dominante. O que é o gene dominante? É o gene que se expressa de forma natural, tá? A sua informação vai se expressar de forma naturalmente. E o gene
de letras minúsculas, por exemplo, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e etc., ele é o gene recessivo. O que é o gene recessivo? É o gene que não expressa a sua informação de forma natural. Ele só vai se expressar se por acaso tiver em dose dupla. Por exemplo, tanto o cromossomo da mãe como o cromossomo do pai, ambos tiverem o gene Azinho. Aí sim, a informação do gene recessivo Azinho vai se expressar. Neste caso aí, ó, no cromossomo da mãe nós temos o gene Azão e no cromossomo do pai nós temos o gene Azinho. Entre o Azão e Azinho, quem é que ganha? É o gene Azão, porque o Azão é um gene dominante e o Azinho é o gene recessivo, tá? O Azinho só ia ganhar, só ia se expressar a sua informação se tanto o cromossomo da mãe tivesse o Azinho e o cromossomo do pai também tivesse o gene Azinho. Aí sim a informação do gene Azinho ia se expressar, tá? É como se o Azão ele silenciasse o gene Azinho. É por isso que fala que é dominante, que ele está dominando o recessivo, tá? É porque a sua informação se expressa, enquanto que o gene recessivo não se expressa por causa que temos o gene dominante, tá? Na figura de número 8, aqui embaixo, nós temos o cromossomo, que no caso, o par de cromossomo, que no caso, o cromossomo materno, nós temos o gene Azão, e o paterno também nós temos o gene Azão, tá? Então, por causa disso, esse par de cromossomos recebe o nome de homozigoto dominante. Ou seja, homozigoto é por causa que existem os mesmos genes, tá? Porém, é dominante porque esses genes são escritos por todos eles por letra maiúscula, ou seja, somente por genes dominantes. Então, se um vai ter Azão, o outro também vai ser Azão. Se o cromossomo do pai tem o gene dominante Azão, o cromossomo da mãe também vai ter o gene dominante Azão, tá? Então, por causa disso, recebe o nome de homozigoto dominante. Então, homozigoto é o par de cromossomo que vai ter os mesmos genes. Dominante é porque os genes vão ser do tipo, por exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzão, ou seja, genes somente dominante, tá? Heterozigoto. O que é o heterozigoto? O heterozigoto é quando em um par do cromossomo, por exemplo, nesse caso aqui o cromossomo da mãe, nós temos o gene Azão, e o outro par do cromossomo, no caso aqui o cromossomo do pai, nós temos o gene Azinho, ou seja, o Azão dominante e o recessivo, que é o Azinho. Então, quando você tem em um cromossomo dominante e outro cromossomo o recessivo, este par de cromossomo recebe o nome de heterozigoto, ou seja, é um cromossomo heterozigoto, porque em um lado nós temos o gene dominante e outro lado nós temos o gene recessivo, tá? E aí representa a imagem Azão barra Azinho, porque um cromossomo da mãe é Azão e o cromossomo do pai é o gene Azinho, tá? E por final, nós temos aqui o homozigoto recessivo. Repare o seguinte, no gene da mãe nós temos o gene recessivo, que também no gene do pai possuímos a mesma coisa, o gene recessivo igualmente, tá? Então, por causa disso, esse par de cromossomos recebe o nome de homozigoto recessivo, porque possui as mesmas letras, porém todas elas são letras minúsculas, ou seja, genes recessivos, Azinho, Azinho. Turma, com isso encerra a nossa aula, tá? Essa aula foi apenas as nomenclaturas, para que na próxima semana a gente comece a fazer aquelas probabilidades da genética, começando com a primeira lei de Mendel. Então, nas probabilidades, o aluno ele começa a errar na questão da nomenclatura. Por exemplo, sempre vai ter uma questão dizendo o seguinte, ó, o pai ele é homozigoto dominante e ao ter um filho com a mulher que é homozigoto recessiva, qual é a probabilidade? Aí nessa hora o aluno não sabe como interpretar o texto, por causa que não aprendeu direito a questão das nomenclaturas genéticas, nomenclatura das leis mendelianas. É por isso que essa aula, primeiramente, explicar quais são as nomenclaturas, os nomes usados, né,
nas leis mendelianas, para depois fazer aquela famosa probabilidade da primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Tá bom, turma? Então, desejo a todos um excelente dia, bons estudos. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp. A todos um forte abraço.